Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje vamos falar com Ana Rita Sousa e conhecer o seu testemunho. Não perca também a meditação das leituras deste domingo. Começamos com o tema Aprendiz de Viajante, do Padre Nuno Tovar de Lemos. Tive um sonho e quando acordei, viajei no tempo e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou. Aprendiz de viajante até me perco em ti. Deixei-te à porta, mas quando voltei, vi que esperavas e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou. Aprendiz de viajante até me perco em ti. Tentei atalhos em que me afastei, mas tu chamaste e eu desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou. Aprendiz de viajante até me perco em ti. E se algum dia eu me afastar de ti, e se algum dia eu me esquecer de nós, vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser sem ti, sou apenas um aprendiz de viajante. Sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz de viajante. Diz-nos o Papa Francisco: grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça quando se afirma, em primeiro lugar, que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor, como mostra o Evangelho, que são perdoados pela sua misericórdia. Ana Rita Sousa trabalhava na área jurídica e decidiu mudar de vida. Depois de alguns anos a ajudar refugiados fora de Portugal, trabalha agora com eles no seu próprio país. Uma mudança de vida que nos conta nesta conversa. Ana Rita, quando falámos e quando nos conhecemos, a Ana Rita estava a preparar-se com um grupo de outras pessoas para a Jordânia, para um campo de refugiados. Isto terá sido em 2016. Como é que foi essa experiência? Recordo-me realmente como uma experiência muito, muito bonita, sobretudo porque foi a minha primeiríssima experiência a vários níveis. O primeiríssimo contacto com o Médio Oriente, o primeiro contacto com um país muçulmano, o primeiro contacto com um país fora da Europa, portanto na Ásia, o primeiro contacto com refugiados, na verdade, não é? Foi o primeiríssimo contacto. Portanto, esta experiência partiu deste grande desejo de fazer qualquer coisa pelos refugiados, sabendo que nessa altura a União Europeia, portanto, estava a dividi-los em, vamos dizer assim, o bolo em fatias, e cada país ficava com uma fatia consoante a proporção, ficava com X milhares de pessoas para acolher. Mas era tudo muito longínquo, muito demorado, era um fenómeno que nós íamos acompanhando pelas notícias, mas
e que demorava meses e meses e meses e meses, e os refugiados nunca mais chegavam. Pelo menos o desejo que eu sentia de fazer qualquer coisa, e estas pessoas, estes meus amigos também, minhas amigas, na altura fomos todas raparigas, queríamos fazer qualquer coisa, e pelo menos sentir estas populações, como é que eu posso ajudar, não é? Escrevemos a várias instituições nos locais mais... E a primeira que respondeu foi a Caritas Jordan. Como é que foi essa experiência de contacto, agora sim, direto, sem ser pelas notícias, com pessoas que estavam a fugir para salvar a sua vida? Foi muito forte. Nós fomos trabalhar diretamente, portanto, com a Caritas. Vamos só aqui fazer um parênteses. A Jordânia é um país muçulmano, portanto, cerca de 98% da população é muçulmana, mas as religiões convivem pacificamente. Portanto, os cristãos são uma minoria, mas uma pequenina minoria, mas podem frequentar o culto, podem estar à vontade nas suas igrejas e são respeitados. Nós fomos trabalhar, muito interessante, com a Caritas, portanto, uma instituição católica, cristã católica, num país muçulmano. Portanto, calhou, em termos de período do ano, foi completamente ao acaso, calhou no Ramadão. Os muçulmanos não comem durante todo o dia, portanto, enquanto o sol estiver visível, a luz do sol, e assim que o sol se põe, então sim, eles podem quer comer, quer beber. Não nos permitiam ir assim facilmente para um campo de refugiados. O nosso serviço foi muito bonito, porque nós trabalhámos grande parte do tempo numa cozinha social, a fazer refeições, nós católicos e cristãos, e não éramos só católicos, era muito bonito porque éramos vários cristãos de várias igrejas orientais também, a fazer refeições para muçulmanos mais pobres, ou seja, para aquelas pessoas mesmo da rua, pessoas mesmo pobres, que quando se punha o sol precisavam de comer e não tinham propriamente. E era lindíssimo também esta experiência de serviço, portanto nós abrimos 500 mil frangos, eu lembro-me, passávamos a vida a arranjar frangos, depois pronto, lavar a louça, porque depois também havia um serviço de carrinhas que ia aos locais. E como é que esta experiência, ou se é que mudou alguma coisa na sua vida, e o que é que mudou? Foi um marco, e logo no ano seguinte também sentimos que queríamos voltar a partir e fazer esta experiência, e dessa vez fomos para Atenas, porque a Grécia, portanto, estava a receber, mas aos milhões, não é? Também com a Caritas, mas Hellas, com a Caritas de Atenas. No ano seguinte eu pude fazer também uma experiência no Egito, de 15 dias, sempre poupei o dinheirinho todo para poder depois partir. Sou crente, diria, porque também há uma mãozinha de Deus aqui no meio disto. Em 2019 eu tinha começado a sentir no meu trabalho que no emprego eu trabalhava para uma empresa privada, uma multinacional, tinha sido comprada por uma empresa norte-americana, um grupo de empresas, uma coisa assim grande. Eu trabalhava diretamente com a direção, com a administração. E nessa altura eu comecei a sentir, também pela idade, tinha chegado ali aos 40 que se calhar não era bem aquilo que eu queria até ao final da minha vida. Eu queria estar mais em contacto com, servir mais as pessoas concretamente, embora me esforçasse por já fazer isso, mas como, isto aqui entre nós, como eu queria mesmo era ganhar o céu, eu pensei, ok, na verdade aquilo que eu estou a fazer aqui nesta empresa, dar pareceres, neste caso jurídicos, ajudar o administrador, qualquer jurista aí, mesmo que não seja topo de gama, consegue fazer isto, mas eu quero amar o meu próximo de uma forma concreta, eu quero servir o meu próximo mais, não pode ser só eu e o computador. E comecei a enviar currículos por todo o lado e a tentar perceber dentro também o que aquela voz interior me dizia, olha. E foi um percurso acidentado. Aos 45 anos não se deixa um emprego em que estamos efetivos, há 12 anos, já conquistámos o nosso lugar, já toda a gente nos conhece, não se deixa assim o seguro pelo incerto, não é? E eu sentia profundamente que tinha que dar este passo, porque foram muitas aventuras e algumas lágrimas, e alguma espera e muita oração também, para perceber que passos dar e arriscar. Encontrou esse caminho que procurava, ou esse caminho encontrou a si? Acho que foi mais essa segunda, porque eu tinha
começado a trabalhar em part-time numa coisa super humilde, com idosos, num centro de reabilitação. Depois tinha que fazer tudo, as limpezas, tudo. Eu tinha feito um downgrade na minha vida, mas que foi lindíssimo porque comecei finalmente a contactar com pessoas, não é? Deixei o escritório e se eu não acreditasse em Deus eu tinha que acreditar mesmo, porque há tantas coincidências assim que nos demonstram que... E eu tinha enviado... Depois a certa altura chegou o verão de 2019 e eu tinha enviado há um ano atrás um e-mail, cerca de um ano, um e-mail e um currículo, e tinha lá ido para o Serviço Jesuíta aos Refugiados, o JRS, para fazer voluntariado. E depois nunca mais ninguém me chamou. E liga-me um senhor. Eu lembro que estava no carro com os meus pais, eu estava na parte de trás, atendi e de repente, eu não conhecia nem sequer a voz, e está ao telefone o diretor-geral do JRS, do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Não sei se não podia vir aqui uma entrevista, porque nós temos aqui o seu currículo e tal. Ele não me falou nem sequer que era para algum emprego, nada. E eu fui, não sabia para que era, até podia ser para uma entrevista, não sabia do que era. E depois foi muito lindo, tivemos talvez 2 horas a conversar. E depois eu percebi que era para um emprego e senti que era mesmo uma ocasião que Deus me estava a abrir assim do nada, não é? Para trabalhar na Academia de Formação, que é um dos departamentos, portanto, migrantes e refugiados. E desde aí, portanto, há 3 anos e alguns meses, trabalho diretamente com refugiados, portanto, com estatuto, e também com migrantes de todos os países, sobretudo na parte da formação e também da formação. Como é que é concretamente esse trabalho na Academia de Formação e o que é que faz concretamente? Nós temos vindo a crescer, portanto começámos, na altura éramos 3, a coordenadora mais 2, uma professora de português, de língua portuguesa, que não sou eu, e eu também tenho toda a parte também dos papéis, do dossiê pedagógico, toda a parte da papelada que nós chamamos. Pois são pessoas também que estão sempre em situações bastante vulneráveis, vivem se calhar num quarto alugado, vivem 4, 5 pessoas num quarto, não é? Eu já tenho tido situações de mães com 2 ou 3 filhos, todos na mesma cama de casal, dormem todos juntos, porque pronto... situações de facto muito, muito, muito particulares e muito, que nos fazem realmente, a mim, redimensionar toda a minha vida, não é? Com outra medida, com outra fita métrica. Nada. Pronto, e então, eu comecei, portanto já estou quase há 3 anos a dar, dentro de um projeto que nós temos, eu dou cultura portuguesa. Portanto, a colega dá língua. Eu não sou linguista porque eu sou de Direito, e eu dou cultura portuguesa. Então, como é que isto surgiu? A ideia é não só que eles aprendam a língua, mas que possam também conhecer um pouquinho da história do país, como é que o território está organizado, o que é que nós temos de melhor, a nossa gastronomia, o fado, como é que nós nos cumprimentamos aqui em Portugal, tudo aquilo que caracteriza a nossa cultura, a ligação ao mar. Semanalmente vou com as turmas fazer uma tour cultural, como nós chamamos, também na cidade de Lisboa. A ideia é esta: quanto mais eu conheço, mais eu amo. Mais eu conheço um país, mais eu posso gostar daquele país, apreciar quem me acolhe, não é? E a diversidade cultural é imensa. Esta experiência de contacto com esta riqueza, não é? De diversidade humana, cultural, geográfica, também mudou a sua forma de viver, a sua fé também. A sensação que tenho é que o coração teve que alargar-se, não é? Alargar-se. E que cada dia o desafio é este: alargar, porque dentro do nosso coração de cristãos, tal, à semelhança do coração de Deus, devia caber toda a gente. E tem sido uma experiência muito bonita esta, muito forte para mim. Neste momento, quanto mais eu vou conhecendo estas populações, sobretudo as muçulmanas, que trazem sempre este rótulo, não é? Pronto, muçulmanos, radicais, fazem 30 por uma linha, e os terroristas, e aquela ideia, não é?
Depois à minha frente estão mães de família, pais de família, pessoas tão normais quanto eu, que trabalhavam, que tinham uma vida normal, que não andam de burca. Eu sinto mais proximidade da minha alma com estas pessoas muçulmanas do que com os meus conterrâneos europeus, que já não têm nenhum valor religioso, não é? Quando estou diante de um aluno muçulmano normal, banal, não é preciso ser muito, muito praticante, banal. É tão bonito porque a referência a Deus, este rezar todos os dias, este querer pautar a sua vida pelas normas que Deus lhes manda para viver, este estar atento ao próximo, porque também o Islão é muito importante neste aspecto. Lá está a hospitalidade, a caridade para com o próximo. É muito bonita esta experiência de, sem ter medo, com muito respeito, falar da nossa fé cristã, porque nós não podemos falar da Europa sem falar da fé cristã. Os irmãos muçulmanos são uma riqueza. Vamos deixar a Deus este desígnio futuro de unidade, porque somos todos filhos dele, não é? Seguimos com o tema Minha Força És Tu, da Banda J. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste 10º domingo do Tempo Comum com a irmã Maria do Carmo, das Pias Discípulas do Divino Mestre. Esta casa que em ti ergo, podem entrar chuvas, dores, mágoas, ventos. És minha rocha que me abraça em ternura. Se os rios movem, os lagos sobem, os mares podem transbordar. Não tenho medo, és meu sustento, em ti me vou edificar. Minha força és tu, minha força és tu, minha força és tu, minha força és tu. Faz-te ouvir, dos teus versos me alimento, para espalhar tua palavra ao mundo. Tu és a marra, pilar onde eu me prendo. Se as brisas sopram, ventos levantam e a tempestade vai chegar, não tenho medo, és meu sustento, em ti me vou edificar. Minha força és tu, minha força és tu, minha força és tu, minha força és tu. Se os rios movem, os lagos sobem, os mares podem transbordar. Não tenho medo, és meu sustento, em ti me vou edificar. Minha força és tu,
Diz-nos o Papa Francisco: devemos antepor a misericórdia ao julgamento, e em todo o caso, o julgamento de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia. Meditar a palavra com a Irmã Maria do Carmo. A liturgia da palavra do 10º domingo do tempo comum interpela-nos de uma forma muito direta e ao mesmo tempo provocadora. A primeira leitura tirada do livro do profeta Oseias começa assim: procuremos conhecer o Senhor. Este é um desafio muito grande feito a cada um de nós. Que Senhor cada um de nós procura conhecer? Qual é o Senhor que procuramos nas nossas vidas? É o Senhor que se revela na Bíblia? Procuremos conhecer o Senhor, aquele que se revela através da palavra e de modo particular em Jesus Cristo. Este Jesus que de uma forma surpreendente desafia Mateus, um cobrador de impostos, homem pecador declarado publicamente e não aceite pela sociedade. Ele escuta a palavra de Jesus que lhe diz simplesmente: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Mateus escreve este encontro no seu próprio Evangelho, que é proclamado na liturgia deste dia. Ele aceita o convite de Jesus e, a partir deste momento, Mateus será um daqueles que continuamente procurará conhecer o Senhor, este Jesus que o chamou. Ele vai descobrir que Jesus é acolhedor, sobretudo porque o acolheu a ele que era um pecador, excluído por todos devido ao trabalho que fazia. Os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus responde dizendo: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Notemos a preocupação de Jesus por aqueles que estão doentes. Mateus, na perspectiva de Jesus, é um doente que precisa de médico. Não se trata talvez de uma doença física, mas de uma doença que se manifesta numa vida sem Deus, que se manifesta na exclusão social. Como no tempo de Jesus, também hoje, há muitas pessoas doentes e convencidas que são casos perdidos e que por isso nada há a fazer. A palavra de Jesus é também hoje para estas pessoas. Ele continua o seu desafio e diz-nos: segue-me, eu ofereço-te a salvação. Este segue-me de Jesus traz consigo a vida e a esperança. Se cada um de nós se colocar nesta disposição de seguir Jesus, certamente que encontrará a resposta aos seus problemas e a vida ganha um novo sentido. Porque nos sentimos acolhidos e amados, porque alguém parou diante de nós e nos deu atenção. Foi exatamente isto que aconteceu com Mateus. Jesus, neste Evangelho, sublinha também a importância da misericórdia. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Que adianta fazer muitos sacrifícios se depois não somos capazes de ser misericordiosos com os que nos rodeiam? Que valor tem observar todas as leis se depois não somos capazes de perdoar uma pequena coisa? Coloquemo-nos com sinceridade e determinação no seguimento de Jesus e com Ele vamos aprender a amar e acolher a todos, de modo particular aqueles que se sentem excluídos. Que no nosso coração haja um lugar para todos. A nascer, a crescer e a morrer, e em cada chegada uma partida, mas importa que em cada acontecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa: cada homem é uma mão estendida, é
É preciso que nada nos impeça de aí ver um caminho para a vida. Na tua luz encontramos a verdade. És o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade. És o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Ao olhar sereno de quem ama, ao fim das intrigas decididas, há em toda afinal uma só esperança de trilhar o caminho para a vida. Somos jovens do hoje e do amanhã, testemunhas no mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e nas mãos a bandeira da esperança. Na tua luz encontramos a verdade. És o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade. És o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. E assim chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje, com o Sal da Terra e o tema Caminhos para a Vida. Esperamos que tenha gostado de estar connosco. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast, basta procurar por Caminho de Emaús. Aqui voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. É sempre um gosto estar consigo. Até à próxima semana! És o dom do Pai, a mão